mestres manipuladores, conquistadores planetários, devoradores de almas, senhores dos pesadelos, dragões tiranos, demônios forjadores de aço. Bem-vindo aos cantos sombrios da DreamWorks. Hoje vamos ranquear todos os vilões das animações da DreamWorks do menos ao mais maligno, começando pela categoria mais leve. Confira os vilões que no cânone aprenderam a lição e mudaram para melhor, os vilões reformados. No final da nossa lista temos um exemplo clássico da transformação de monstro para animal de estimação, Chunky, de Os Croods. Chunky surge como a criatura mais perigosa entre as que atacam o elenco principal. Ele ataca pessoas vulneráveis e nem sempre leva a sério a perseguição das presas, até ser forçado. Depois apresentamos uma metade da dupla vilanesca de Trolls juntos novamente, Venir. Objetivamente, Venir é tão culpado quanto sua irmã pelos crimes que cometeram juntos, incluindo sequestro, tortura e fraude em larga escala. Por que ele não está mais acima na lista? Porque, ao contrário da irmã, ele realmente tem senso moral. É fácil perceber que Venir é manipulado por Velvet para fazer o que faz. Provavelmente, o exemplo mais claro disso foi a cena em que Floyd tentou apelar para a moral dele para convencer Venir a deixá-lo ir. Só porque ela é sua irmã, não significa que você deve deixar ela te tratar como lixo. Não significa? Velvet decide incentivar o irmão pela primeira vez no filme. Uau, que mudança sincera. Nada disso, logo depois ela volta a abusar verbalmente dele. Venir é quem expõe as más ações dele e da Velvet durante uma apresentação, o que deve ter exigido muita coragem. E ele até aceita sua sentença de prisão com um sorriso no rosto, feliz por ter a chance de se redimir pelos seus crimes. Justo, prisão então. Espero que Floyd seja legal e o visite na prisão, mas não vou culpá-lo muito se não o visitar. Depois temos o verdadeiro tubarão solitário, Don Nino. O Espanta-Tubarões traz um dos protagonistas menos simpáticos da DreamWorks, por isso seu vilão também é um dos menos malignos do estúdio. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Don, o chefe. Para dar crédito ao Don, ele realmente ama sua família e costuma tratar ela e aliados com gentileza, com ênfase no geralmente. Infelizmente, a maior parte do crédito que ele ganharia por isso é imediatamente anulada por seus métodos implacáveis. Ele está disposto a literalmente torturar seus devedores se eles não conseguirem pagar o que devem. Ele não aceita Lenny ser vegetariano e insiste que ele deve comer criaturas menores e indefesas. Coma isso bem aqui na minha frente. Não dá pra culpar o tubarão por ser carnívoro, mas aquele pedacinho só queria viver. No fim, ele se redime quando Oscar o faz perceber isso. Lino se reconcilia com o filho, faz as pazes com o Recife e volta para apoiar o Lava-Baleias. Comer criaturas pequenas e indefesas já é ruim, mas ajudar outros a fazê-lo é ainda pior. Creek, do filme original Trolls, era amigo da vila e paixão de Pop, mas acabou vítima das circunstâncias. Quando os Trolls foram capturados pelos Baggins, Creek foi escolhido como refeição de Gristle. Uau, meu primeiro troll! De alguma forma conseguindo escapar da boca dele, Creek tem a ideia de entregar seus amigos da Vila dos Trolls em troca de ter sua vida poupada. Consigo até simpatizar um pouco com ele por isso. Eu estou fazendo isso por você. Ser devorado vivo deixaria qualquer um desesperado e irracional. Coma outra pessoa, qualquer outra pessoa, todo mundo menos eu. Porém, ao mostrar sua decisão como um sacrifício heróico, pois teria que lidar com a culpa, ele perde boa parte da nossa simpatia. E isso sem falar no sorriso presunçoso no rosto dele quando levou o chefe até o esconderijo dos Trolls. O único motivo dele não estar muito mais alto na lista é o fato de que ele eventualmente retorna na série Best Goes On, onde ele pede desculpas por suas ações e promete agir melhor se eles estiverem nessa situação novamente. Não entendo como o Pop e a turma perdoaram esse cara em só 11 minutos, mas bom pra ele. Se ele mudou... Por que você não tenta ser um pouco mais positiva, hein? Um pouco de positividade combina com a festa. Alguns vídeos de desculpas não vão fazer ninguém confiar nele de novo. Melhor pegar o ukulele, Creek. A próxima vilã dos Trolls é a Rainha Barbie. Se você já teve contato com um elitista musical, alguém que simplesmente se recusa a reconhecer qualquer música que não goste pessoalmente, então a Rainha Barbie provavelmente vai te tocar fundo. O plano da Barbie era simples e brutal. Ela queria unir todos os Trolls pelo rock and roll, eliminando outros gêneros musicais e culturas sem a menor piedade. Eu posso fazer de nós uma só nação de Trolls sob o rock. O que poderia dar errado ao tentar encaixar todo o ser Troll em um só gênero e cultura. Por mais distorcidas que fossem as motivações da Barbie, ela acabou mostrando remorso por suas ações, e até conseguiu se tornar amiga da Pop depois de tudo. Talvez seja uma das redenções menos satisfatórias, mas ainda é uma redenção. A redenção mais marcante talvez seja a de Humpty Alexander Dumpty no primeiro filme do Gato de Botas. Amigo de infância do gato, ele valorizava o vínculo com o Gato de Botas acima de tudo. Quando o gato virou herói e, na visão distorcida de Humpty, o deixou, isso não foi nada fácil para ele.
Quando o gato quis sair do crime, o velho Wave o envolveu em um grande assalto a banco sob falsas pretensões, arruinando sua reputação e levando-o a ser expulso da cidade. Esse é o dinheiro do povo. Apesar de tudo, ele ainda teve a audácia de ficar bravo com o gato por deixá-lo enfrentar sozinho as consequências de seus atos. Me salve. Salve-se! E além disso, ele depois trai o gato de botas de novo. Ele só é salvo de uma posição ainda pior no ranking do mal em seus momentos finais, quando ajuda o Gato de Botas a salvar a cidade do Grande Terror, sacrificando sua vida para que o Gato de Botas pudesse puxar o Ganso Dourado para cima. Gato de Botas, você tem que salvar o filhote, ou a mamãe vai destruir San Ricardo. Quem diria? Ele tinha um coração de ouro o tempo todo. Este é o cadáver de um homem. Fechando essa categoria está talvez a redenção menos direta de um vilão da DreamWorks, Capitão Smack. Seus atos definitivamente não são nem de longe tão hediondos quanto os de Barbs ou Humpty, mas ele compensa isso com seu ego e sua pura mesquinharia. Smack é controlador e sempre foge dos seus problemas. Proteger seu povo é compreensível, mas o roubo da Pedra dos Gorg por Smack é o motivo de seus maiores inimigos os perseguirem. Além de covarde, Smack é um idiota. Eu não vou abandonar isso. Alguém traga meu cobertorzinho anti-estresse. Usando sua posição de líder e sua pedra querida para calar as pessoas. Xixir. Psiu! No final, descobrimos que a pedra era, na verdade, um ovo contendo larvas dos Gorg, o que significa que Smack estava, sem saber, carregando filhotes não nascidos com ele e fugindo dos pais desesperados. Ser DJ na Lua é o melhor que você pode esperar nesse ponto. Agora vamos aos personagens que não tiveram arcos de redenção diretos. Mas os antagonistas com os quais dá pra simpatizar são aqueles que não são exatamente vilões, por assim dizer. Pelo menos eles têm motivos compreensíveis para suas ações. O mais digno de pena desse grupo é, de longe, Ken do B-Movie. Joe, quero dizer, Ken é, creio, o antagonista do filme. Quero dizer, ele nem aparece tanto assim no filme, mas quando aparece, seus crimes incluem: ficar meio bravo. Ele também tenta matar Barry, o que... Cara, isso é uma abelha? Engraçado, eu simplesmente não consigo me lembrar disso. Ken pode eliminar insetos que entram em seu apartamento, ainda mais por ser alérgico a picadas de abelha. E a namorada dele não faz nada além de reclamar dele por ser tão insensível a ponto de matar esse pobre e inocente inseto Jerry Seinfeld. Do que você está falando? Tem outros insetos na sua vida? Sério, cara, Ken foi muito sacaneado em tantos níveis. Imagine ser trocado por uma abelha, vê-la conquistar sua namorada e descobrir que os dois abrem um escritório de advocacia juntos, tudo em um filme só. Essa abelha está vivendo a minha vida. Deixa pra lá, Ken. O próximo é outro vilão comum, mas não dublado por Joe. Desta vez, Melvin do filme Capitão Cueca. Melvin é um nerd típico que vive dedurando colegas pra ganhar pontos extras. Você dedurou a gente? Talvez eu tenha dedurado ou não. Eu dedurei. A gente provavelmente colocaria ele em uma posição mais alta por isso, se não fosse pela tomografia cerebral feita pelo professor Cocôzão, que mostrou que o Rahagafa gargalhotálamo, ou seja, a parte do cérebro responsável pelo riso neste universo, está completamente ausente no cérebro do Melvin. Exatamente, você não tem senso de humor igual a uma cadeira ou uma supermodelo. Por isso, mesmo sendo o mais inteligente da turma, Melvin nunca entende o motivo das risadas dos colegas. Ele não consegue achar graça em coisas comuns de criança, como pegadinhas, desenhos ou piadas. Ele só busca pontos extras e validação externa. Sinceramente, só sinto pena dele. Além de parecer um emoji nerd, deve ser difícil não conseguir rir na vida. O próximo é o Sr. Tweed, que também enfrenta dificuldades. Apesar de ser o antagonista menos problemático de Fuga das Galinhas, está longe de ser perfeito. Nenhuma galinha escapa da fazenda dos Tweedy. Ele trata as galinhas de sua fazenda de forma rude e contribui para o ambiente hostil que sua esposa criou para elas. Mesmo assim, ele sofre com os maus tratos da Sra. Tweedy, então fica a dúvida se realmente tem escolha. Outro exemplo de rudeza com animais é o Verminator de O Sem Floresta. Apesar de sentir prazer estranho em matar animais, ele tem um grande boneco seu martelando um coelho em cima da van. Vale lembrar que ele é, você sabe, um dedetizador. Verminator está em serviço. Isso impediria que ele estivesse até mesmo nesta lista. Como ele aceita fazer os animais sofrerem antes de morrerem, mesmo fora da lista, ainda merece ser visto como vilão. Os Fossa, nativos de Madagascar, seguem linha parecida. Em vez de exterminadores, são apenas carnívoros. Acho que você poderia interpretar as ações deles como prazer em atacar e comer criaturas pequenas, mas também poderia ver isso apenas como eles aproveitando o fato de estarem vivos. Ainda assim, por mais perturbado que o exterminador seja, pelo menos ele está prestando um serviço à sua comunidade, enquanto os Fossa claramente só pensam neles mesmos. É compreensível, mas é preciso ser criterioso em uma lista assim. Já que estamos falando de procurar pelo em ovo, o próximo é o Sr. Krupp, diretor da escola primária Jerome Horwitz.
Quer você leia os livros ou assista ao filme, você sabe que Krupp é a personificação de como basicamente toda criança do ensino fundamental vê o seu diretor. Eu vou pegar vocês dois um dia muito em breve. Ele é rígido, chato e sente um prazer estranho em atormentar crianças. Fora ser sem saber o alter ego do Capitão Cueca, não há muito de bom a dizer sobre ele. O filme, porém, mostra Krupp de modo surpreendentemente simpático. Ao perceberem a solidão de Krupp, George e Haroldo passam a entendê-lo melhor e o ajudam, como uma pegadinha bem intencionada, a marcar um encontro com a moça da cantina. Sem saber o que fizeram, Krupp retribui devolvendo os gibis confiscados, até admitindo que eram um pouco engraçados. Acho que se você quebrar esse vilão em forma de ovo como o Ham, tiverá um coração de ouro, mas não faça isso pois seria homicídio. Uma antagonista com menos traços simpáticos é Gladys Sharp de O Sem Floresta. Sim, ela tem o visual e o jeito de uma típica Karen. Mas se você ignorar sua personalidade desagradável por um momento, o que Gladys realmente faz como antagonista? Quero dizer, sim, pedir para um exterminador garantir que a morte das pragas seja o mais cruel possível já passa dos limites. Por isso chamei o exterminador para matá-los antes que se machuquem assim. Assim como pedir para ele instalar uma arma de destruição em massa ilegal para garantir a vitória. Adeus, infestação de animais. Pensando bem, Gladys só queria proteger sua propriedade. Continua sendo uma idiota e talvez uma pequena psicopata. Então, mesmo que ela não merecesse totalmente aquela sentença de prisão, sinceramente, fico feliz que ela tenha recebido. Para fechar essa categoria, temos a única coisa mais inevitável do que uma Karen: a morte. A morte é um conceito assustador. Gato de botas. O último pedido traz uma das representações mais perturbadoras. Após perder a 8ª das 9 vidas, o gato finalmente encara o ceifador, que o persegue desde sempre. Nem percebeu minha presença porque o gato de botas ri na cara da morte, certo? Agora, por um lado, estamos falando da personificação literal do fim da vida aqui, então sinceramente não há nenhum tipo de ginástica moral ou mental que possa enquadrá-lo como qualquer coisa além de um vilão. Dito isso, ele é um vilão apenas cumprindo seu papel de levar almas para o além. Todos morrem um dia, e a morte não decide como ou quando. Ele apenas existe. Mesmo assim, ele se alimenta do medo das pessoas, então não é um empreendedor ético. Deixando a morte de lado, vamos falar dos verdadeiros vilões da DreamWorks, cujos crimes justificam o título. E não estou falando de Os Caras Malvados. Estou ansioso pela continuação. Mas começamos essa categoria com outro vilão peludo e antropomórfico, Tai Lung, de Kung Fu Panda. Acho que há um argumento válido para Tai Lung estar na categoria anterior. Ele tem um passado trágico. Shifu o criou para ser o guerreiro dragão, mas perdeu esse sonho quando Oogway decidiu, e Shifu aceitou em silêncio. Com seu mundo desmoronando diante dele, Tai Lung reagiu tentando atacar Oogway, o que lhe rendeu uma longa sentença de prisão. Após escapar, ele planejou atacar o Vale da Paz com violência, demonstrando disposição para machucar inocentes alheios ao seu trauma. Se alguém aqui gosta de anime, ele lembra o Dabi de My Hero Academia. Felizmente, Tai Lung teve uma espécie de redenção em Kung Fu Panda 4. A Camaleoa roubou as habilidades de Kung Fu dele, como fez com outros mestres. Após ser salvo por Paul, Tai Lung lidera o grupo em reverência para agradecê-lo. Te vejo do outro lado, guerreiro dragão. Reconhecendo-o como um guerreiro dragão digno. Isso poderia iniciar um interessante arco de redenção para Tai Lung. Até vermos isso acontecer, vamos chamá-lo de o menos maligno dos vilões discutidos hoje. Em O Sem Floresta temos o brutal urso negro Vincent. RJ precisa roubar comida por ser um guaxinim selvagem dos subúrbios, mas roubar de outros animais pode ser fatal. Quando ele vai atrás de Vincent e quando RJ não só tenta roubar toda a sua comida, mas acaba destruindo tudo, Vincent lhe dá um ultimato. Eu consigo pegar tudo isso. Meu carrinho vermelho? Onde? Como? Ou RJ devolve toda a comida que roubou até o fim da semana, ou vira a comida dele nesse período. E nem pense em fugir, porque se fizer isso, eu vou te caçar e te matar. Independente da sua opinião sobre pena de morte, não dá pra negar que ser devorado vivo por roubo é uma punição cruel e incomum, certo? Mesmo assim, o urso precisa comer, então dá pra entender seu lado. Seguimos na floresta, agora com Vontra, o novo vilão da DreamWorks em Robô Selvagem. Embora ela mesma se declare uma personagem moralmente neutra, não tenho tanta certeza se acredito nisso. Mesmo que ela tenha sido programada para ser tão nefasta quanto é, apesar de sua postura amigável sugerir o contrário, temos nossas dúvidas se ela realmente precisa ir tão longe assim.
Essa garota inicialmente começou um incêndio florestal enorme na perseguição de um único robô. Tudo por causa de uma empresa que, ao que tudo indica, provavelmente não se importa nem um pouco com ela. Acho que, em sua defesa, ela está apenas fazendo o trabalho dela. Mas, diferente da morte, ela está disposta a considerar muitas coisas como dano colateral para cumprir sua missão. Ela não é má, mas eu não confiaria nessa estranha robô água-viva nem por um segundo. Escolha qualquer número, meu senhor. É lá que Thelonious estará. Thelonious, braço direito de Farquaad, é um carrasco de alto escalão e funcionário das masmorras disposto a executar qualquer tarefa suja para seu senhor. Ah, Thelonious. Ele não parece muito bem da cabeça, já que nem sabe a diferença entre 2 e 3, o que lhe rendeu a medalha de Pecador Darwin. Ei, consegue contar até 3, milord? Mesmo assim, qualquer ponto ganho por sua incompetência se perde porque, por algum motivo, ele continua servindo a Farquaad mesmo após sua morte. Fiona e Shrek te convidam para o casamento e é assim que você agradece? Que vergonha, Thelonious, você é melhor que isso. A assistente social Srta. Grunion é a próxima. Já vimos muitos vilões preconceituosos no Wicked Bind, mas uma vilã especista é algo raro. A Srta. Grunion acha que um cachorro não pode criar um menino humano. Na minha opinião, um cachorro nunca pode ser um pai adequado para um garotinho. Já ouvi opiniões piores. Mas isso não justifica ela usar o Sherman se defendendo de um valentão como motivo para tirá-lo do Sr. Peabody. Espero ter me feito entender. Fica evidente que ela não se importa com as crianças, só gosta do poder sobre os outros. Sem contar que ela é uma daquelas pessoas que considera se defender de um agressor tão ruim quanto ser um agressor. O que faz com que ela mereça um lugar de destaque nessa lista, de qualquer forma. O próximo antagonista de Madagascar 2 é Macunga. Se misturasse Scar, o Rei Leão, com Gaston de Abela e a Fera, teria um aspirante a Rei da Selva parecido com esse. Macunga quer ser o Leão Alfa apenas para poder mandar nos outros, e esse é um sentimento que ele não faz muita questão de esconder. Sou mais bonito, tenho cabelo melhor, sou mais inteligente do que pareço e quero que todos me obedeçam. Ele tenta esconder sua total incompetência. Ele manipula e trapaceia para atingir seus objetivos, forçando Alex a enfrentar um leão mais forte e levando Zuba a desistir de ser Leão Alfa por não banir o filho. Infelizmente, o Leão Alfa precisa expulsar os fracassados. Macunga alcançou seu objetivo, mas se mostrou um líder ruim, incapaz de resolver a seca sem recorrer a brigas ou autoritarismo. E acabou destronado por uma velhinha que agora deve ser o Leão Alfa, certo? Acho que essa carreira é boa pra ela. Depois temos outro vilão de Madagascar, Chantel Dubois. Ela é parecida com Verminator em termos de moral, mas de forma muito mais extrema. Agora é comigo que você vai lidar. Veja, a ocupação da Dubois é mais que um trabalho, é também um hobby. Ela coleciona cabeças de animais, ela as remove e monta na parede dela, sendo o poderoso leão o alvo mais cobiçado. Leão. Quando Alex e o grupo ficam presos na Europa, parece que os deuses deram a Dubois uma chance perfeita. E ela usa tudo o que tem à disposição para caçar esse leão. Um leão? Maltratando seus funcionários nesse processo, acho melhor ela descontar seus problemas psicológicos nos animais do que em pessoas. Não é bom, só menos ruim, apesar de não ser tão desumano quanto outros casos. Príncipe Encantado é um dos personagens mais detestáveis da franquia Shrek. O mais corajoso e o mais bonito de todo o reino. Vou dar esse crédito a ele. Foi criado pela fada madrinha para derrotar o dragão e salvar a princesa Fiona. O fato de um ogro ter roubado indiretamente o propósito de vida dele deve ter sido bem duro. Eu vou castigá-lo onde ele estiver. Ele vai se arrepender amargamente do dia em que roubou o meu reino de mim. Mas isso não justifica ele tentar unir outras criaturas de contos de fadas contra heróis como Shrek, organizando um golpe em tão distante. Bem justo. Tentativa de assassinato e conspiração são graves. Talvez seja polêmico, mas sinto certa pena do Encantado. Tentar matar o Shrek não é certo. Mas você tem que lembrar que a mãe desse cara mimou ele a vida inteira, só pensando nas grandes recompensas. Tudo o que prometeram pra ele foi tirado, e poucos dias depois, aconteceu o mesmo com a mãe dele. O Encantado não é um cara bom de jeito nenhum, mas pelo menos ele é um dos vilões da luxúria da lista por quem a gente pode sentir um pouco de pena. Ela pode ser muito menos ameaçadora do que os outros, mas Lola definitivamente merece um lugar de destaque na nossa lista. Logo de cara, eu acho que a Lola merece a medalha do centro da ganância. Interesseira define bem pessoas como Lola ou Peixe Flick. Tanto faz. Bem, acho que isso me faz Oscar o milionário, o milionário, o milionário. Ela só se interessou por Oscar pelo potencial de riqueza. Quando não consegue o que quer, busca vingança que valoriza mais que dinheiro.
Estar envolvida com Don Lino basicamente faz dela uma traidora de classe, além de já ser uma interesseira. Ela não é uma vilã que está tão alta no ranking por motivos excepcionalmente perigosos, mas sim por falta de qualquer qualidade que gere simpatia. Esse peixe pertence aos Recifes. Encerrando essa sessão está o verdadeiro vilão de Megamente, Titã. Dizem que o poder não corrompe, mas revela. Por exemplo, ao dar superpoderes a um incel estereotipado, surge Titã, a versão poderosa de Hal Stewart. Com o meu poder e a sua cabeçona, nós poderíamos dominar a cidade. A paixão óbvia dele por Roxanne Ricci foi uma das maiores motivações para ele querer se tornar um herói poderoso. Isso até ela rejeitá-lo. Isso faz com que Titã não só abandone Roxanne no topo de um prédio, mas também use seus poderes para causar destruição sem sentido por toda a Metro City. Esse evento leva Hal a ganhar a medalha do Centro da Luxúria. Ele é basicamente o equivalente super-humano de um nerd mimado fazendo birra porque não ganhou o brinquedo que queria. Deixa eu adivinhar, depois de ver como eu sou incrível, você finalmente caiu na real. Pois é, já superei você. Alguém com esses motivos não é totalmente mal, então vamos dar um desconto e não colocá-lo nas categorias mais altas. Agora começamos a entrar nos personagens que realmente incorporam a vilania, os verdadeiros vilões. Victor Quartermain, de Wallace e Gromit. A Batalha dos Vegetais é o primeiro dessa categoria. Curiosamente, ele se assemelha aos dois últimos vilões. Assim como Hal, ele quer muito uma mulher, mas como Lola, só pelo dinheiro. O que você vê é o que tem. Ele ignora completamente o desejo de Lady Tottenham de que os coelhos em sua propriedade sejam tratados de forma humana, e constantemente assedia ela e os animais que ela quer proteger desesperadamente. Mesmo sabendo que o coelho lobisomem é Wallace, ele ainda quer atirar com o rifle. Tudo bem, e daí se for aquele idiota tagarela? Ninguém nunca vai acreditar em você. Isso o torna mais interesseiro que Lola, que ao menos não tentou matar ninguém. Estamos indo bem. O próximo é o Chef Bergen do Trolls original. Estamos nos esforçando para ser compreensivos com esses vilões. Por exemplo, se eu fosse exilado da minha comunidade por um erro honesto fora do meu controle, eu também ficaria desesperado para voltar às boas com eles. Embora não seja perfeito, gosto de pensar que não manipularia amigos e vizinhos para acreditarem que só há felicidade comendo criaturas indefesas e obrigando-os a isso, mesmo quando fica provado que estou errado. Isso mesmo, um troll calmo é um troll saboroso. O vilão com tema de chefe ser derrotado no final sendo comido é uma bela ironia, especialmente porque ela estava prestes a trair Creek, mas como Creek também era um traidor, nem sei como chamar isso do ponto de vista moral. A próxima é outra chefe, mas mais motivada por dinheiro, Senhora Tweedy de Fuga das Galinhas. Dizem que machucar ou matar animais é um dos primeiros sinais de psicopatia em uma criança. Sendo assim, acho que você pode imaginar que uma mulher administrando sua granja como um campo de extermínio tem mais do que alguns sinais de alerta. O prazer dela em atormentar as galinhas é horrível, especialmente porque tudo isso é por causa de dinheiro. Mas só isso não seria suficiente para colocá-la tão alto assim. O que realmente faz isso é o abuso que ela comete contra o Sr. Tweedy. Ela o agride física, verbal e emocionalmente, tratando-o apenas como um servo para seus planos malignos. É uma máquina do tempo, seu idiota. Galinhas entram, tortas saem. Sinceramente, em certo ponto, ele nem pode ser considerado um verdadeiro antagonista. E embora o relacionamento dela com o Dr. Fry não tenha sido tão ruim, isso não apaga o que ela fez o ex-marido passar. Está tudo na sua cabeça, Sr. Tweedy, diga isso. Espero que estar no centro de outra explosão tenha ensinado uma lição valiosa para ela, mas provavelmente não ensinou. O próximo é o vilão que se deu mal, o Sapo. Mais um dos vilões que quase parecem simpáticos. Sapo era um animal de estimação abandonado, jogado na privada e trocado pelo novo rato brilhante do Príncipe Charles. Desde então passou a odiar todos os ratos. Apesar do rancor, ele tentou ser simpático com Roddy, colega de classe alta, até que Roddy destruiu sozinho sua valiosa coleção de arte, aumentando ainda mais seu ódio pela espécie dele. Papai vai se livrar de todos eles, né? Só vai sobrar o de Twitty. Mas mesmo que isso não tivesse acontecido, isso não diminuiria a crueldade do sapo. O que você acha? Fuja! Corra! Ele não só mantém seus inimigos congelados como troféus, mas também planeja inundar Ratrópolis, na prática, matando toda a população para finalmente extravasar sua raiva contra eles. Mas ele não foi o único a deixar o ódio por outra espécie dominar. Para Dave, o polvo, esse ódio se espalhou ainda mais e foi ainda mais brutal. O quê? Você está brincando comigo? Veja, Dave ficou com inveja dos pinguins quando chegaram ao zoológico do Central Park. Quando a fofura deles roubou a atenção que era do Dave, ele ficou rancoroso não só com eles, mas com todos os animais fofos do mundo. Sim, isso lhe garante a medalha do centro da inveja, pois o ciúme o fez criar o soro Medusa para deixá-los tão feios que a sociedade se voltaria contra eles. Como isso ajudaria Dave a reconquistar o amor do público, você deve estar se perguntando? Bem, quero dizer, você pode perguntar, mas eu ainda não sei a resposta, eu não sei. E depois? Você acha que isso vai fazer todo mundo te amar? Não, mas eles vão te desprezar. Tudo o que eu sei é que qualquer um que odeia pinguins não pode ser inocente.
Desculpa, espera, eu moro por aqui. A vilã calculista de Shrek 2, a Fada Madrinha, é a próxima. Ela não está exatamente fazendo propaganda enganosa dos seus serviços. Ela só faz com que pareçam muito melhores do que realmente são. Agora não se preocupe. Estou aqui para deixar tudo melhor. Quando ela diz que a felicidade está a uma lágrima de distância, ela planeja a vida do filho e fez acordo com os pais da Fiona. Livrar Fiona da maldição em troca do casamento com o príncipe encantado. Ah, acredite em mim, Haroldo. É o melhor, não só para sua filha, mas também para seu reino. É uma maneira calculada de tentar algum tipo de dominação mundial, mas que chegou surpreendentemente perto do sucesso e se aproveitou do filho dela e de toda uma família, deixando a felicidade deles basicamente em risco como forma de chantagem. Ainda assim, ela foi gentil o suficiente para nos dar aquela versão de I Need a Hero, então pelo menos por isso, parabéns para ela. Ficando um pouco abaixo do nosso top 20, sim, é sério, temos Tezegelkante, o caminho para Eldorado. Bom dia, meus senhores. Sacerdotes corruptos já são ruins, mas quando defendem sacrifícios humanos aos seus deuses, tornam-se ainda mais perigosos. Para Tezegelkan, as pessoas são menos como pessoas, e mais como moeda para comprar o favor dos deuses. Ele sem dúvida matou inúmeras pessoas em sua carreira, se é que dá para chamar isso de carreira. Parece que está faltando alguma coisa. Ah, isso é tão bom. Não hesita em descartar seu acólito por mais poder. O vilão menos intimidador do Pooh, a Camaleoa, vem a seguir. Se você teme lagartos ou escadas, talvez deva sair deste vídeo, pois esse réptil que rouba talentos não vai poupar você. Nem os mortos escapam, pois seu plano é roubar o poder dos mestres de Kung Fu do presente e passado, como Shen, Tai Lung e Kai. Essa lagartinha quer mais. A coisa mais próxima de uma característica boa que podemos apontar sobre a Camaleoa é o fato de ela ter acolhido a Zen órfã quando ainda era uma menina. Ainda assim, foi porque ela viu o potencial nela para ajudar a realizar seus sonhos no Kung Fu. Na verdade, o único motivo pelo qual ela não está mais bem colocada é o fato de que os outros vilões têm ambições mais perigosas do que apenas imitar o Kung Fu. Por exemplo, vamos passar de um personagem cujo plano girava em torno de roubar o talento de celebridades famosas para outro cujo plano também girava em torno de roubar o talento de celebridades famosas. É a Velvet de Trolls juntos novamente. Bem distante do irmão na lista, ela fica tão alta no ranking por ser a mente do plano fraudulento da dupla Pop. Ela sequestra Floyd como uma forma de extrair o talento dele para si mesma e para o irmão, para que possam se tornar famosos. E ao fazer isso, ela também planeja atrair o resto do Brozone até eles em uma missão de resgate. Ou para ela apenas trocar as baterias. É isso que eu quero. Ela está totalmente ciente do fato de que está torturando os Trolls para fazer isso, sem ter nenhuma da compaixão ou responsabilidade do irmão dela. No final, seu desespero por se apresentar na maior escala possível é sua ruína, garantindo-lhe a medalha do Centro do Orgulho e um lugar traiçoeiro em nossa lista. Professor Cocô nas Calças é um dos vilões mais inteligentes da lista. Apesar do nome, ele não é brincadeira. Na verdade, se dependesse dele, nada seria motivo de piada, porque o plano dele era destruir todo o riso do mundo para que ninguém risse do nome dele novamente. Maior capacidade de rir. Por anos tentei diminuir isso ou cortar completamente. Se você acha que não merece posição tão alta na lista, pense assim: o cara quer lobotomizar o mundo, principalmente as crianças, para impedir que sintam alegria de verdade. Ainda te faz rir agora? Fraldinha suja. Eu não entendo. Entendo a vergonha, cara. Mas você se superou ao ser espancado por um homem obeso de cueca branca. Tanta inteligência e você não pensou em só mudar de nome? Doutora Zara é uma de nossas vilãs mais frias, o que faz sentido pelo seu filme de origem. Burnish é implacável ao buscar o Everest, mas age como um cachorrinho perto da Zara. Doutora Zara não quer avançar a ciência nem proteger animais em extinção. Zara só se preocupa com fama e fortuna. Quando Burnish mostra não ser uma pessoa horrível, Zara decide não querer mais ser empregada dele e passar a correr para capturar o poderoso Yeti a todo custo. Atirador! Rápido! O Sr. Burnish precisa de ajuda! Ela nem pensa duas vezes antes de empurrar o Yi, que é um garoto de 16 anos, vale lembrar, de uma ponte, o que poderia ter levado a uma morte horrível se este não fosse um filme infantil. Isso não é legal, doutora Zara. Ao contrário de você no fim do filme. Exagerei? Não, foi na medida certa. Agora estamos começando a entrar nos antagonistas implacáveis e a próxima é Chelsea Van der Zee. Admito que Ruby Gillman, a Kraken adolescente, é um dos filmes menos marcantes de Schummerks. Mas um ponto em que o filme não deixou a desejar foi na categoria das vilãs implacáveis. Descobrimos que Chelsea é Narissa disfarçada, a rainha sereia derrotada pela mãe de Ruby 15 anos atrás. Ainda não consigo acreditar que sua mãe escondeu tudo isso de você. Essa sereia esperou 15 anos para manipular psicologicamente a filha da inimiga e fazê-la ajudá-la a conseguir o poder de eliminar os Krakens e dominar o oceano. Ah, não existe, Chelsea. Nascer em uma cultura de guerra já é ruim, mas manipular psicologicamente uma criança para isso é ainda pior, merecendo fúria. Medalha intermediária. Sério, garota, 15 anos?
Melhor procurar outro adolescente para manipular. Esse negócio já está ruim e só tende a piorar. Agora já passamos do ponto sem volta. Esses são os vilões irremediavelmente maus, e quem melhor para começar essa categoria do que um clássico vilão bíblico? O rei Ramsés II, príncipe do Egito. O faraó do Egito e irmão adotivo de Moisés, Ramsés contribuiu muito para a perseguição dos judeus pelos egípcios, usando-os como escravos para construir seus monumentos, ou qualquer outra coisa que ele quisesse obrigá-los a fazer naquele dia. Ele não fez nada para impedir que outros egípcios maltratassem até idosos e deficientes. Ele é realmente perturbado, e acho que posso encerrar essa parte. A ideia de que a escravidão é ruim é simples para a maioria. Por favor, você precisa ouvir. Eu não serei o elo fraco. O que o impede de ser pior é que ele realmente se importava com a família, principalmente com o primogênito já falecido. Mesmo assim, se ele tivesse libertado os judeus, como Moisés e literalmente o próprio Deus mandaram, poderia ter poupado seu povo do sofrimento. Me deixe! Embora possamos sentir um pouco de pena dele, Ramsés teve o que mereceu. É só triste que o povo dele tenha que sofrer por isso. Seguindo o padrão dos vilões da DreamWorks com escravos, o Professor Marmelada é o porquinho da Índia da vez. É irônico que o lobo em pele de cordeiro tenha sido exposto ao trair um lobo verdadeiro, que era um cara legal. Marmelada, por outro lado, se pintou como um cara caridoso e altruísta, que acreditava que todo mundo tinha um pouco de bondade dentro de si. Alguns disseram que sua bondade só era menor que a da Madre Teresa. Ah, Tiffany, não é uma competição. Mas através de uma manipulação extremamente elaborada, ele conseguiu enganar os vilões para que roubassem um meteorito para ele, permitindo que ele usasse outros cobaias como drones para fazer o trabalho sujo dele. Sério, Marmelada, um porquinho da Índia está controlando outros porquinhos da Índia hipnotizados como serviçais controlados à distância. Ele sempre mantém as mãos limpas, e ainda pior, em vez de simplesmente ficar com o dinheiro que doa para a caridade. Ele faz com que o dinheiro seja levado diretamente ao destino só para ser roubado no último momento. Veja, eu nunca me importei com o que é certo, só com o que é bom pra mim, tipo, sei lá, $1 bilhão. Opa, acabei de sentir um arrepio. Ele é um canalha ganancioso e sádico, o que é realmente a última coisa que você esperaria dizer sobre um carinha que parece um hamster. Cara, ele é bom em ser mal. Francis é um dos vilões mais estranhos de hoje. Sério, um bebê intolerante à lactose. Acontece que eu era intolerante à lactose. Não, isso deve ser um erro. Eu não culparia Franklin por se irritar com Deus, a cegonha, ou quem o criou nesse mundo distorcido. Mas o cara decide guardar rancor de bebês? Tipo, eu entendo. Ele é um bebê designado para a gerência, ou seja, um adulto em corpo de bebê. Por isso, acha justo culpar os colegas que causaram sua expulsão da empresa. Mas ele vai além, planejando criar um filhote tão adorável que atraia todo o amor da humanidade pelos bebês para si. E eu finalmente vou me vingar com... o filhote eterno. Tudo isso é feito por rancor, sem simpatia pelos bebês, que ele acha que serão negligenciados indefinidamente. Agora temos o primeiro vilão de como treinar o seu dragão, Morte Rubra. Não tenho certeza de por que ele se chama Morte Rubra, já que ele é tipo 85% cinza. Mas seja qual for a cor desse dragão, eu sei que o coração dele simplesmente não existe. Morte Rubra força os outros dragões a trazerem humanos para ele como comida, basicamente agindo como um rei esperando que seus servos satisfaçam todos os seus caprichos. Faz sentido. É como uma colmeia gigante. Eles são os operários e aquela é a rainha que os controla. Claro, ele é um animal, mas os dragões desse universo já mostraram inteligência, como o Banguela e seu talento artístico. Não é irracional supor que Morte Rubra saiba o que faz, mas ainda é suposição. Por isso, ele não atinge um nível mais maligno. Falando em baixinhos, vamos descer para o lote Farquaad. Relaxa, não vamos deixar sua entrada tão curta. Prometo, foi a última piada de altura. Farquaad pode ser baixo, mas isso não faz dele um cara mau. Você acha que ele está compensando algo? O que faz dele um cara mau é o fato de ser um ditador elitista que manda seu exército capturar criaturas de contos de fadas em troca de dinheiro, planejando mantê-las fora do seu mundo perfeito. Ele também está disposto a torturá-los por informações, como vimos em seu momento mais diabólico de todos, ameaçando tirar o botão de goma do Jinji. Certo, então quem está escondendo eles? Se você pensou que o ódio dele por criaturas de contos de fadas mostrava preocupação com seus cidadãos, prepare-se para se decepcionar. Farquaad organiza um espetáculo onde soldados lutam pelo privilégio de resgatar Fiona do dragão. Alguns podem morrer, mas ele aceita esse sacrifício. Talvez da próxima vez, ele devesse gastar menos tempo trabalhando naquela torre e mais tempo trabalhando em si mesmo. Ah, espera, ele está morto, pode estar morrendo, mas o General Mandíbula tem longa ficha criminal. Mandíbula é uma ameaça ao seu povo, pois acha que só as formigas fortes devem sobreviver. Isso já é nível de vilão de anime de tão diabólico, e Mandíbula mostra o quão longe vai para impor sua sociedade da lei do mais forte. Ele queria sequestrar a princesa Bala e forçá-la a casar para criar uma raça superior.
até afogar toda a colônia de formigas operárias só por seu plano ditatorial. Um novo começo? Imagine isso. Uma colônia forte. Senhor! Farquaad quase parece inofensivo agora, não é? Daqui em diante só piora. Chegamos ao momento em que os personagens não têm mais qualidades redentoras, começando com Rumpelstiltskin. Tut. Ok, vai! Rumple, mais perigoso que a fada madrinha em seus planos, usou a frustração de Shrek com a rotina familiar para enganá-lo e fazê-lo abrir mão do dia em que nasceu. Assim, Fiona nunca foi resgatada, e após outros eventos, Rumple, esse amante de contratos e perucas, passou a governar tão distante. Ele transferiu o reino de tão distante para mim. Ele governa com mão de ferro, ameaçando regularmente as bruxas que o servem com um belo e refrescante copo d'água. E ainda tem a audácia de levar o crédito por um plano que pegou de uma bruxa que ele literalmente acabou de assassinar. Que mundo, hein? Na verdade, não é uma má ideia. Rumple é implacável, não vou fingir que ele tem alguma qualidade boa que o impeça de subir mais. Só acho que os vilões restantes são ainda piores. Vamos falar sobre Lord Shen de Kung Fu Panda 2. Esse pavão perigoso, como muitos vilões mencionados hoje, é culpado de genocídio. A China será minha. Avisado por uma vidente de que morreria por um guerreiro preto e branco, ele tentou se proteger matando todos os pandas que encontrou. Quando ele descobriu que Po, sendo um panda, acredite se quiser, ainda estava vivo, ele dedicou todos os seus recursos para eliminá-lo, para que ninguém pudesse impedir seu reinado tirânico. As ações de Shen podem ter começado como um desejo de se proteger, o que poderia ser considerado legítima defesa, embora de uma forma extremamente distorcida e doentia, mas ele sentia grande prazer em matar pandas inocentes e qualquer outra criatura que ousasse cruzar seu caminho. Diante de todo o mundo, você e seu precioso Kung Fu vão morrer. Mesmo recebendo misericórdia de Po, o próprio guerreiro de quem ele tinha medo, isso não fez Shen mudar de ideia, mostrando que ele estava decidido a ser um vilão até o fim. O terceiro vilão de como treinar o seu dragão é Grimo, o sinistro, um reflexo sombrio de soluço. Ele também encontrou um Fúria da Noite na juventude, mas ao invés de fazer amizade, o matou. Isso resultou em um plano para eliminar todos os dragões do mundo, exceto os que ele escravizou para matar outros dragões. Então decidi matar cada um deles, trazendo a verdadeira paz para as pessoas deste mundo. Esse cara é perturbado. Para realizar seu genocídio dos dragões, ameaçou Hiccup e toda Berk caso não entregassem os dragões. Mesmo morto, ele fez Berk entregar seus dragões, que agora viverão em paz longe dos humanos. Isso significa que Grimo conseguiu, mas também fracassou totalmente. Parabéns por perder, Grimo. A seguir, e logo fora do nosso top 5 dos mais malignos, temos Drago Bloodfist. No próximo episódio de Vilão que Zomba da Clemência, temos Drago. Outro contraponto sombrio para Soluço que, ao invés de treinar dragões, opta por escravizá-los e tomar poder com suas garras. Criminosos de guerra são comuns nessa categoria, mas Drago se destaca por sua abordagem direta. Esse cara deixa claro que quer governar o mundo como alfa, controlando dragões e humanos pela força e intimidação. Ele chega a controlar Banguela e tenta matar Soluço, mas acaba matando o Estoico, que se sacrifica heroicamente. Drago é implacável e descaradamente maligno, mas mesmo assim ele fica pálido em comparação com os nossos vilões restantes. Um dos nossos candidatos à medalha de ouro, Breu de A Origem dos Guardiões, é o próximo. Breu aparenta ser totalmente maligno, e em parte realmente é. Porque só falta uma coisa... um toque de medo... que nunca chega em casa. O objetivo do homem é destruir as esperanças, sonhos e crenças das crianças nos Guardiões e mergulhar o mundo na escuridão eterna. Então, por que ele não recebe a medalha de ouro da maldade? Bem, simplificando, existe a chance de que Pitch Black seja, na verdade, um tipo de vilão trágico. É sugerido que ele foi ostracizado pelos Guardiões e que seu poder, que antes servia para manter as pessoas no caminho certo, foi corrompido pelos pesadelos. Isso não justifica nada do que ele fez ao longo do filme, muito menos sua tentativa de trazer Jack Frost para o lado sombrio. Mas não dá pra deixar de pensar se Pitch Black teria sido pelo menos menos maligno se ele tivesse tido alguns amigos. Uou. Como demoramos tanto pra citar Jack Horner, ele é um monstro irredimível e como Drago não esconde isso. Dito isso, pode parecer estranho colocá-lo ainda abaixo do Drago entre todos os vilões, considerando que ele é um vilão muito mais leve. Eu não consegui tirar essa pedra daqui, mas ainda assim é bem legal, né? Deixando o alívio cômico de lado, esse é um dos vilões mais depravados da lista. Bem, você sabe o que dizem. Não dá pra fazer uma torta sem perder uma dúzia de homens. Quem atira no rosto de um cachorrinho sem hesitar é certamente um dos piores tipos de pessoa do planeta. E isso sem citar seu objetivo de criar um monopólio da magia e se tornar governante supremo do mundo.
Espero não soar insensível, mas Jack ganha hoje a medalha da gula de hoje por querer toda a magia do universo pra si, o que considero um motivo razoável. Quando até sua consciência te abandona, você realmente merece estar entre os mais malignos. Em terceiro lugar está Kai, o colecionador, o último vilão de Kung Fu Panda. Shin é visto como o antagonista mais maligno de Kung Fu Panda, o que faz sentido, e realmente concordamos com isso. Aqui está a questão sobre Kai. Como ex-amigo de Oogway, eles encontraram uma vila de pandas que os ensinou sobre o Chi. Quase imediatamente, a revelação desse poder corrompeu Kai e ele decidiu atacar a vila, roubando todo o Chi dos pandas para si mesmo. Ele e Oogway travaram uma batalha que abalou a Terra, levando Kai a ser banido para o mundo espiritual. Lá, decidiu destruir o legado de Oogway como vingança, concluindo sua confusão de roubo de Chi. Então vamos terminar isso aqui. Como Jack Horner, ele quis todo o poder mágico do universo, que Poe lhe concedeu de bom grado. Infelizmente, poder divino não é exatamente algo fácil de controlar se você sabe você não é um deus. E a estadia de Kai no mundo espiritual foi então atualizada para um passe vitalício. Manda um oi pro Tai Lung por mim, Kai. Sobre vida após a morte, a medalha de prata do mal vai para Eris, deusa do caos em Sinbad, a lenda dos 7 mares. Como o nome dela sugere, Eris é uma deusa do caos, e junto com seu parceiro de primeira, Priodeus, ela é basicamente a melhor parte do filme. Caos glorioso. Ela cria o caos sem motivo, mas o próprio caos, que é verdadeiramente caótico. Ela sente um enorme prazer em brincar com a Terra e seus habitantes, desde incriminar Sinbad pelas próprias roubos, até chantageá-lo para fazer o que ela quer. Parece que ela tem integridade ao cumprir a palavra com Sinbad, mas só faz isso porque, segundo ela, está vinculada a isso pela eternidade. Se aquela birra no final do filme indica algo, se Eris conseguisse o que queria, não deixaria Sinbad navegar mais nenhum dos 7 mares. Para se manter no topo, ela afirma sem pudor que só deixa ele porque tem outros para atormentar. Esse grau de mesquinharia chega a ser quase respeitável. Tenho lugares para ir, coisas para destruir, coisas para roubar. E vocês podem dar as boas-vindas ao nosso medalhista de ouro do mal, Galaxa de Monstros vs Alienígenas. A maioria dos vilões de que falamos até agora tinha uma coisa importante em comum. Eles tinham um motivo para fazer o que fizeram. Até mesmo Eris. Ela é literalmente a deusa do caos. Então, tipo, o que mais ela faria? Agora, por outro lado, acho que Galaxar até tem um motivo em um sentido amplo. Ele quer destruir toda a vida no planeta Terra para substituí-la por clones dele mesmo. Mas por que exatamente ele quer fazer isso? Boa pergunta. Parece que Galaxar é um psicopata que age como quer, quando quer. Poucos de vocês sobreviverão às próximas 24 horas, os que restarem serão escravizados e usados em experimentos. Vocês não devem levar nada disso para o lado pessoal, é só negócio. Uma questão ainda mais interessante é porque ele destruiu seu planeta natal antes do filme. A principal razão parece ser a insistência da esposa para terem filhos. Provavelmente você já sabe que essa não é uma resposta proporcional, por isso ele recebe nossa medalha de ouro da maldade. Quem ousa me acordar? Galaxar é como se você colocasse Roger de American Dad e Zim, o invasor, em um liquidificador e depois removesse qualquer qualidade simpática deles, o que na verdade não é muita coisa. O resultado seria um homem com intelecto genial, ambição de dominar o mundo, um ego do tamanho de um planeta e uma completa ausência de qualquer fibra moral. Esse nível de maldade é algo que a maioria dos vilões nem sonharia em alcançar. Então, embora ele seja inegavelmente um personagem puramente maligno, Galaxar deveria, sinceramente, se orgulhar de ter conseguido ser tão absurdamente malicioso.